cliente possa ter inúmeros nomes. Que outros nomes pode ter um cliente? Para quem não gosta do nome cliente, consumidor, cidadão, não é? O que mais? Usuário. Usuário é só TI e drogas, né? Basicamente é isso, né? São as duas áreas conseguindo concentrar o usuário. Bom, mas usuário sim, a gente usa a experiência do usuário, né? A experiência do cliente para avaliar os usuários de serviços, né? Não vamos falar de sistemas, vamos falar de serviços, né? Um serviço está sendo usado e talvez para a gente seja importante entender a experiência de um usuário no uso daquele serviço, né? Mais do que um simples sistema. Então, essa é o que a gente vai conversar nesses próximos minutos, né? De uma forma sintética. Fiz um sacrifício gigante, eu eliminei 30 slides dessa apresentação que eu não ia dar tempo, né? Então eu tive que fazer um condensado aí para a gente trabalhar de uma forma mais focada. Como é que eu passo slide aqui? Aonde? Perto? Olha o... É uma espaçonave aqui praticamente. Aqui. Muito bem. Bom, deixa eu me apresentar então. Meu nome é Jackson Rovina. Sou CEO e Chief Consultant. Eu achei mais bonito esse nome assim. Da EWAX, que na verdade o que eu mais gosto de fazer é ter esse envolvimento com os clientes, ajudar as empresas a fazer essa fusão, né, essa convergência de ferramentas. E para mim é muito importante porque em cada cliente a gente aprende um bocado de coisas, né? Então para mim é alimento para a alma, né? E sou também vice-presidente de Relações Internacionais da BPMP Brasil, que significa basicamente que eu faço as ligações para a BPMP nos Estados Unidos. E o pessoal não gosta de fazer, então isso é Relações Internacionais. Resumindo, né? O pessoal não gosta de fazer reunião, conference, com o pessoal lá da BPMP. Bom, a gente faz mais algumas coisas. E sou certificado BMP, CBPP, etc. Né? Bom, tive o prazer de preceder o Antônio como gestor regional da BPMP. Acho que esse é o nosso 5º ano, Antônio, de BPM Days, né? A gente tem um prazer muito grande. É a nossa forma aqui de criar esse momento único. Eu acho que quem trabalha com gestão de processos, né? A gente sentar aqui um dia e ouvir o que os nossos colegas fizeram de bom, e quando eles compartilham as coisas ruins também, né? Que a gente sabe que todo mundo tem uma vida sofrida, né? E não dá tudo certinho que nem a gente queria, e quando a gente consegue ter esse ambiente de troca de experiências é fabuloso, né? E a gente sempre gosta de incentivar as pessoas a se doarem aí, né? Um dia para vir aqui expor o seu caso. Então estou dizendo para vocês que, por favor, venham fazer isso também, né? Para os próximos eventos, trazer as experiências das empresas de vocês, né? Bom, então vamos falar um pouquinho desse mundo aí. A gente já teve várias informações do nosso mundo dinâmico, a gente já sabe disso, sobre a experiência do cliente. Vamos resgatar um pouquinho o processo para a gente então poder juntar experiência do cliente e processo para trazer para o nosso contexto, experiência do cliente em empresas maiores que trabalham com consumo, né, com marcas de consumo direto. Experiência do cliente é algo que já existia há alguns anos. Isso estava na porta do lado, né, com o pessoal de marketing. E a gente bateu lá na porta do pessoal de marketing e falou: como que é esse negócio aí? Como é que vocês entendem do cliente? Falou: é legal, isso aí vai me trazer informação para poder mexer no processo. E a gente está fazendo essa convergência de ferramental, né? Inclusive em empresas que não tenham marca de consumo direto, né? Bom, aí vamos então juntar isso, falando da jornada do cliente e algumas aplicações dentro do nosso limite de tempo. Bom, nosso mundo dinâmico, é só a gente imaginar nossos ciclos, né? Nossas mudanças que a gente vive e como essas mudanças estão acontecendo mais rápido, né? E o Marco estava falando agora há pouco aqui que a gente vai entrar no supermercado, pegar nossas coisas, colocar no carrinho e sair correndo, né? Dá uma olhadinha para trás ainda para ver se não vem um guarda atrás da gente, né?
que a gente vai acreditar que isso vai funcionar, né? E isso está começando. Então tem coisas que estão acontecendo na nossa vida que vão mudar muito o que a gente conhece. Será que as nossas emissoras de televisão vão sobreviver aos próximos 10 anos? Será que as TVs a cabo vão sobreviver nos próximos 10 anos? A minha filha, de 7 anos, se eu colocar lá o Discovery Kids na net, que eu tenho assinatura, não sei porquê, eles me empurraram a assinatura de TV a cabo, que a gente nunca usa, ela fica com muita raiva. Ela fala assim: papai, não dá para parar. Mas eu quero assistir do começo. Como assim? Eu tenho de começar assistindo na metade? E se eu quiser levantar para ir no banheiro, eu não posso parar? Que isso? Indignada. É menina, né? Menina. Ah, tá. Indignada. Olha só, gente. Vocês lembram a marca de celular de vocês de 25 anos atrás? Ixi, gente, não lembra. 25 anos atrás? Não lembro, não tinha. Não existia. E eu estava explicando para minha filha também que o celular, quando me casei, né, que já fazem 20 anos, só tinha eu tive que acessar a internet para mostrar para ela. Só tinha umas letrinhas no meio, assim, um visorzinho verde, né? E falava para ela que não tinha e-mail, né? Quando eu trabalhava lá, 92, que eu abri minha conta na internet, um amigo meu trouxe essa novidade da internet com linha de escada, modem, né? Aquele que fazia aquele barulhinho, né? Aí conectava, e aí ele falou: olha que massa, dá pra gente mandar e-mail. Pra quem? Eu não entendia, né? Porque vamos mandar e-mail pra quem? Nós dois só temos e-mail. E vamos mandar pra ti, eu falo contigo aqui mesmo, né? Então, essas coisas estão acontecendo muito rápido, né? Muito rápido. E pensem, rápido aí. Quantos anos existe o iPhone? Primeiro smartphone smart. Os outros não eram tão smarts. Vamos ver quem consegue lembrar. 10 anos exatamente, fez esse ano. 10 anos de... Vocês conseguem imaginar que não existia smartphone 11 anos atrás? A minha filha não sabe, né? Ela é nativa digital, né? Ela vai nascer com isso. Então esses ciclos fazem com que a gente pense um pouco diferente a forma como as coisas aconteciam. Olha aqui algumas marcas interessantes, né? Lá no século passado, Bombril. Bombril, vocês sabem o que é Bombril? Vocês sabem agora. 15 anos atrás vocês não sabiam, né? Que era uma palha de aço, né? E aí depois, quando começou a surgir a concorrência, a gente passou a interpretar que existia um produto chamado palha de aço. O produto não era chamado Bombril, né? A maisena, eu descobri muito recentemente que maisena era milho de milho. Milho de milho. Ué, não é maisena, né? Para fazer mingau. Gillette, que é barbeador. Enfim, olha só o que a gente quer dizer com isso daqui. No século passado não tinha muita opção. A gente, como consumidor, não tinha muita opção. O mercado produzia coisas com algumas nuances de diferença, a ponto de que eu só tinha uma opção que se encaixava nos requisitos que eu queria, não tinha opção de compra. E o que aconteceu nessas últimas décadas? A gente passou a ter uma enxurrada de opções, a gente pode escolher o que a gente quer comprar. A gente não podia antes escolher. Hoje a gente compra um produto por causa da embalagem, por causa da propaganda, que a gente achou mais legal, mais descolado, parece um negócio mais bacana. A gente está usando algumas coisas da nossa cabeça que vão além da descrição técnica funcional de um produto, né? Então lá no passado, a nossa decisão estava muito concentrada nisso daqui, né? O técnico, racional, funcional, preço. E aí
com queda de barreiras alfandegárias, com globalização, né? com essa explosão de oferta, né? de produtos, de opções de mercado, a gente passou a utilizar outros fatores que não eram só os nossos fatores racionais, funcionais de preço. Não é que a gente não usava ou não queria usar, não tinha outras necessidades naquela época, mas a gente não tinha opção. E agora a gente passou a ter e poder escolher as coisas por fatores loucos, né? Como sensoriais, sentimentais, emocionais, morais, éticos e espirituais e outros áreas da vida. Então a nossa escolha passou a estar baseada em vários fatores. Significa que o nosso processo, ele estar eficiente, está fazendo tudo certinho, já não é mais suficiente. Porque o nosso consumidor, e lembre que mesmo nas empresas aí que trabalham B2B, né, trabalham com outra empresa, tem uma pessoa do outro lado escolhendo, né? A gente se relaciona com pessoas, nunca com empresas, né? Essa empresa sempre está representada por pessoas, tomando decisões e, querendo ou não, decidindo se gostam ou não de quem está do outro lado. Então a gente passou a usar essa carga para as nossas decisões, para as nossas escolhas, especialmente porque agora a gente pode, né? Antes a gente não tinha essa opção. E vamos pegar um exemplo simples. Quem tem iPhone aqui? Muito bem, eu gosto sempre de desafiar alguém que me explique racionalmente por que você comprou um iPhone. Alguém sabe quanto vai custar o iPhone 10, né? Não é 10, é X. Vocês viram o preço? 6 pau e 6 alguma, sei lá, passou de 5 mil para mim, já é muito dinheiro. Então, pense lá. Quem tem iPhone aí, pensem aí. A sua compra foi baseada em critérios funcionais, racionais, técnicos, preço? Eu sei que vocês vão falar que sim. Porque vocês precisam dessa justificativa para explicar por que gastar dinheiro, né? E eu não estou julgando ninguém, pelo contrário, eu acho formidável. A gente pode exercer o nosso direito de fazer opções baseadas nas nossas emoções e sentimentos, né? Nas coisas que a gente sente. A experiência da Apple é sensacional para muitas pessoas. Quem aqui já foi fora do Brasil, talvez no Brasil seja assim também, eu nunca fui, mas fora do Brasil fazer uma compra numa loja da Apple? Quem já foi? É uma experiência inacreditável. Como é que os caras fazem aquilo, né? Você vai lá, chega, daqui a pouco aparece uma assombração do seu lado. Posso te ajudar? Eu queria comprar um iPhone. Pois não, ele já vem com um tabletzinho para escolher. Qual que é? Ah, esse aqui, então. Mais alguma coisa? Só isso? Vai pagar? Passa o cartão. Daqui a pouco aparece um outro cara com o teu telefone. Está aqui. Não é? Não é assim? Quem foi? Você quer nota fiscal ou quer que mande por e-mail? Não, eu queria nota. Ele disse, pega, não sei de onde, né? Uma nota fiscal. Né? Eu fui obrigado a olhar debaixo da mesa, né? Como é que fez isso, né? A Apple é toda programada para construir essa experiência, né? Até na loja deles. Isso aí não é só eficiência. Esse é um sentimento que eles estão construindo. É louvável. Eu sou um admirador da Apple. Eu não tenho Apple, não. Mas eu sou um admirador da Apple. Eles são sensacionais. Acho que vão quebrar daqui a 10 anos. Mas são sensacionais. Eu não vou entrar na história de quebrar, porque a gente precisa de um shopping para falar sobre isso. Mas vocês estão vendo o que essa maçãzinha conseguiu, né? Formidável. Que é construir uma percepção de valor baseada na experiência que um usuário da Apple tem. Tem gente que é apaixonada, defende. Esses dias fiz um comentário no meu Facebook lá, procurando celular, para lá, e esse cara compra Apple. E o cara falou com uma convicção, eu falei, meu Deus, como é que uma empresa consegue construir um evangelizador, né? Um promotor de marca como esse? Os caras são geniais, é sensacional. Isso tudo graças a esse mundo que permitiu para a gente ter essas opções.
E a gente teve empresas que conseguiram surfar nessa onda do sentimento. Vamos pegar mais um exemplo? Que agora está na moda, né? Os barbershops. Os homens. Barbershop. Barbershops, eles fizeram uma decoraçãozinha vintage, né? Um negócio bem diferente, assim, bacana. Para que é isso, né? Para que você vá lá e pague um pouquinho mais por um serviço que talvez você pagasse quanto? R$30? Eu pago 25 no meu cabeleireiro. E esses dias fui num shopping e entrei lá num lugar assim, super descolado com esse aqui, me pediram R$90 no corte. Eu falei, então o meu cabelo é só passar uma maquininha aqui, ó. E aí, aqui em cima, o que passar do dedo, passa a tesoura e acabou, é 15 minutos. Mas e aí, tá certo ou tá errado? Não atingiu os meus valores, mas atingiu os valores de muita gente. É bárbaro. Metade vai quebrar, né? Vocês sabem também. Esse aqui é a nova paleta mexicana, né? Metade vai pro pau. Não, porque isso aqui era para ser diferencial, né? Agora estão todos assim, né? Não vai sustentar todo mundo, né? Não é mais diferencial. Aí o cara, faz 6 meses que ele fez um curso no Senac de cabeleireiro e foi lá abrir um barbershop, né? Não sabe cortar cabelo dele, não abriu, né? Mas como é bonitinho, ele quer cobrar R$90. Bom, metade vai quebrar. Mas, enfim, voltando à nossa história, a gente está falando da experiência, né? A experiência tem que ser boa. É lógico, vai falar, pô, mas é muito vazio isso. É vazio sim. Esse cara aqui, se ele não souber cortar o cabelo, o que vai acontecer com ele? Vai quebrar. A Apple se deu bem até agora porque a experiência é boa, mas o produto é sensacional. Ele está cumprindo tudo que ele cumprir. Esse cara aqui, os que cumprirem vão sobreviver, os que não cumprirem não vão sobreviver, não é? Bom, então a teoria toda aí da experiência do cliente diz que desempenho que não atinge as expectativas, o cliente fica decepcionado, é lógico. Um desempenho alcança as expectativas, o cliente fica satisfeito, né? E um desempenho que supera as expectativas por uma série de fatores, inclusive alguns que a gente não sabe explicar. A gente tem clientes encantados. Esses clientes encantados, eles tendem a ser promotores de marca, eles tendem a recomendar para os seus colegas e ser os evangelizadores, aquilo que um colega meu falou lá na Apple, compra o iPhone, né? Então, exceder a expectativa se trata de conhecer o cliente a ponto de criar e personalizar interações para criar uma relação de lealdade. Pessoas leais, clientes leais, que defendem. Pensem que isso serve para tudo, serve para cliente, serve para o usuário de serviços, né? Usuário de serviços, só para quem não entendeu a história do usuário de serviços, pode ser um serviço de contratação ou admissão de um novo colaborador no RH. É um serviço que o RH presta e que a gente pode avaliar a jornada do usuário do serviço, que é o gerente de uma área pedindo um colaborador novo, né? Então, quando a gente passa a tratar isso, a gente está construindo essa jornada de clientes e formando isso que a gente chama de promotores. Vocês já viram essa perguntinha em algum site de compra, alguma coisa assim que vocês fizeram? Você indicaria a nossa empresa para um amigo ou conhecido? Já responderam essa pergunta? Já, né? Está na moda agora, porque esse é um indicador top para a gente avaliar satisfação, né? Vamos lá. Quer dizer, se eu respondo aqui que eu dou nota 10 nessa pergunta, que é indicaria nossa empresa para um amigo ou um conhecido, significa que eu provavelmente me tornarei um promotor. Eu vou vender essa empresa, eu vou vender para ela, né? E é isso que as empresas têm buscado, né? Construir isso. E quando ela não constrói isso, tem algum motivo. E hoje em dia, esse motivo é mais do que só a eficiência. Não atendeu algum aspecto que talvez a gente não conheça. E esse é o ponto que a gente quer discutir com vocês aqui. Como é que a gente percebe, como é que a gente descobre por que essas pessoas estão sendo detratoras da nossa marca? Será que é porque a gente não cumpriu
o contrato, o acordo? Será que é só por isso? Como é que a gente constrói promotores? Será que os promotores é sempre que a gente cumprir o acordo, a gente está construindo promotores? Faça essa reflexão na cabeça de vocês em coisas que vocês compram, empresas com quem vocês interagem. Será que todas elas que vocês transacionaram e elas cumpriram o acordo, a gente será um promotor? Ou não? Né? Como é que a gente descobre isso? Né? Bom, então vamos lá. Então, para a gente entender a importância disso, né? Essa revolução do poder do consumidor, alguns dados aí, vocês conseguem enxergar? É que vocês não conseguem, é ótimo, porque eu não enxergo. E aí eu posso inventar um pouquinho o que está escrito aqui. Deixa eu vir mais para cá, que eu acho que é mais fácil. Dá foco. 89% dos consumidores pararam de fazer negócios com uma empresa depois de iniciar um atendimento ao consumidor ruim. Né? Não enxerga a fonte. 60% das organizações veem que atendimento ao consumidor será a principal fonte de diferenciação competitiva nos próximos anos. Quando a gente fala atendimento, em geral, uma grande parte das empresas, a gente está falando daquele lugar que tem um contato, as nossas interações. Às vezes, atendimento pode ser o nosso site, não é? Pode ser onde a gente transaciona, onde a gente tem os nossos momentos da verdade, a gente chama assim, né? Todo momento em que o cliente tem contato com a nossa organização, a gente chama de um momento de verdade. É aí que a gente revela como é que a gente está, né? 50% dos projetos de investimento em produtos serão redirecionados para a inovação de Customer Experience em 2017, pesquisa do Gartner, e 86% dos consumidores pagariam mais por uma melhor experiência de consumo. 86% dos consumidores declararam que gastariam mais se a experiência fosse melhor. Experiência fosse melhor. O que significa isso? Não sei. Nós temos de investigar. Nós temos de achar ferramentas, né? Existem ferramentas, vou mostrar já para vocês uma. Para lá investigar o que torna a experiência do cliente que a gente quer boa, né? É isso. Porém, apenas 1% sente que os vendedores atendem suas expectativas. Olha só. Aí volta naquela nossa equação anterior, né? Não adianta a gente tentar trabalhar no campo da experiência se a gente não está atendendo o contrato, né? Não está atendendo a promessa e está tentando construir uma experiência diferente. Isso aqui é cumulativo, né? Então a gente tem de alcançar as expectativas e depois conseguir construir uma experiência superior. Quase que foi agora o copo inteiro. Bom, então agora a gente fala um pouquinho da experiência do cliente. Queria resgatar com vocês um pouquinho processo. Processo, todo mundo sabe o que é, eu nem vou ler isso aqui, né? Conjunto de atividades sequenciado. Eu transformo o valor de algo, né? Tem um insumo, né, que seja uma informação, e ela é processada e no final sai algo diferente, né? Que tenha mais valor. Se não tiver mais valor, para de fazer, né? Bom, o Antônio falou disso daqui, aqui está ilustrado, né? Falou na abertura, esse exemplo clássico que a gente gosta muito de fazer. Então imagine aqui numa suposta empresa que tenha 10 departamentos e que está atendendo 10 pedidos de um cliente, vamos imaginar. Nesses 10 departamentos, o departamento 1 conseguiu executar muito bem 9 dos 10 pedidos e um deu errado. Pegaram? Departamento 2 conseguiu atender 9 dos 10 pedidos, só um deu errado. O 3, o 4 e assim sucessivamente
né, na nossa situação hipotética aqui, para brincar, os 10 departamentos. Reunião de final de mês, todos orgulhosos, né? Gerente do departamento 1, não, tivemos um desempenho positivo, né? Nossa equipe conseguiu 90% de assertividade no processo. O gerente do segundo departamento também, todos felizes porque atingiram 90% de assertividade nos processos. E aí, qual que é o problema? 100% de problema em todos os pedidos, né? Está óbvio isso aqui ou não está? Está óbvio? Está óbvio, mas por que diabos todas as nossas empresas, a maioria das que estão aqui, continuam tratando o processo por departamento? Por quê? Nossos processos são orientados a departamento, cada departamento tem o seu processinho. E a gente continua fazendo isso. Isso aí é o paradigma dos anos 80. A gente tem que parar de fazer isso. Isso foi um mau hábito que a gente criou nos anos 80 e a gente não consegue sair disso. Porque a gente tratar em pedacinhos é muito mais fácil. Porque aí não é culpa minha, né? Cada departamento que deu um jeito nas suas coisas, né? Cada um no seu quadrado. Esses dias eu falei isso com um cliente, né? Cada um no seu quadrado, e o presidente falou, cuidando do seu redondo. É mais ou menos isso, né? Cada um cuidando do seu pedaço. E aí a gente não precisa ter um ser alado que consiga enxergar isso acima de todo mundo, né? E é mais fácil, realmente, que cada um cuide do seu pedaço. Mas a somatória disso daqui não dá certo. Essa conta não fecha, não tem prova real para isso aqui. Isso aqui está errado, né? Então, nosso primeiro princípio aí, que a gente tem perseguido na BPMP com muita ênfase, né? É a gente pensar o processo ponta a ponta. É aquele que ultrapassa barreiras funcionais. Significa que não existe processo de vendas. O processo de vendas não existe, ele é um subprocesso. Ele está dentro de um outro processo, o processo que eu vendo e depois eu entrego. Enquanto eu não fizer ele ponta a ponta, ele não acabou. E se eu quiser medir a saúde desse processo, eu vou ter um indicador que vai me demonstrar se o processo está saudável ou não. Daí eu posso ter outros indicadores que me ajudam a entender a eficiência dele, mas a eficácia dele está concentrada em um indicador. E todas as áreas que participam precisam prestar contas desse indicador. E é a visão do ponta a ponta que a gente tem sofrido tanto, tem sido tão sofrido para todas as empresas, para conseguir colocar isso nas suas organizações. Por quê? Porque a gente tem que mexer nessa situação atual, nesse modelo que a gente distribuiu as responsabilidades e cada um no seu quadrado faça a sua parte e depois justifique. Então, o problema não é mais meu, é das equipes, é das áreas. Vocês arrumem a casa de vocês, cada um arrumando sua casa, vamos torcer para que a coisa esteja boa. E aí, no final, cada um diz que a sua área está certa e o resultado final está tudo errado. Bom, essa é uma reflexão que eu gostaria de fazer com vocês, né, para a gente voltar para casa depois e pensar se a gente está conseguindo fazer essa transição. Não é o Rovina aqui que está inventando esse negócio, né? O processo end-to-end, ponta a ponta, é uma prática que a gente não tem mais saída, não tem como enxergar isso diferente. Bom, muito bem. Então, voltando agora para a experiência, agora que a gente entendeu o processo ponta a ponta, e por que eu falei isso? Porque quando a gente quer analisar a experiência do cliente, eu vou utilizar o meu aprendizado todo da experiência do cliente nos meus processos ponta a ponta, e nunca nos pedacinhos, porque para o cliente o ponta a ponta funciona ou cada um está protegendo o seu departamento, né? Então a gente precisa trabalhar com ponta a ponta. E aí a gente volta a enxergar esse ponta a ponta de uma outra forma que a gente já vai ver, né? Bom, então como é que a gente atende essas necessidades do consumidor, desse consumidor exigente, que espera sentimentos, né? E que tem uma experiência diferente, né? Através de empatia,
Empatia, o ato de eu me colocar no lugar. Eu vou me colocar, né, nos sapatos do cliente. Eu vou enxergar esse meu processo ponta a ponta, só que agora, como o cliente, é um pouquinho diferente o processo. E vai trazer outras percepções. Compreendendo o cliente pelos olhos dele. E aqui tem uma coisa interessante, a gente não tem um tipo de cliente só. Nós temos vários tipos de cliente. E cada um deles tem uma percepção diferente, uma experiência diferente, curte coisas diferentes. Se a gente juntar todo mundo nessa sala aqui e vamos lá, vamos pedir uma pizza. Pensar? Só um sabor e só de uma pizzaria. Será que até as 8 da noite a gente decide democraticamente? Vai ser o inferno, né? E aí pode ser que a gente vote. Mas no final, se a gente votar, talvez tenha 60% de votos. O que significa isso? 40% estão bravos. Não é? Então, quando a gente fala de cliente, a gente vai ter que abrir um pouquinho isso. A gente não vai tentar tirar médias de clientes. A gente vai tentar personalizar esses vários tipos de cliente. E vamos construir, né, sentimentos positivos do cliente e tendo o cliente como um promotor de negócio, que é o que a gente vai buscar nessa experiência que a gente vai transformar o nosso processo. Bom, então a jornada do cliente é um instrumento, né, que vai facilitar para a gente compreender os sentimentos de uma persona. Não é uma pessoa, é uma persona, é um ser imaginário que a gente criou e que vai representar um grupo de potenciais clientes ou clientes correntes, né, e que a gente vai investigar qual é a experiência desse cliente. E aí a gente vai montar a jornada desse cliente. Olhem só, a compra de uma pizza. Imagine uma pizzaria delivery, que vocês conheçam aí. Quando que lá na pizzaria começa o processo de negócio, né? Está modelado em Visage lá, BPMN, bonitinho. Quando começa o processo? Calma, um de cada vez. Ah? Não, na pizzaria. Calma lá, segura lá essa informação. Pedido, o cliente ligou. É o gatilho que vai disparar o processo lá na pizzaria, né? Pro cliente, quando ele começa? Tô com uma fominha, né? O que será que eu vou comer? Aí as coisas podem começar a mudar. Se é um senhor mais idoso, tipo o Antônio aqui, mais experiente como o Antônio, ou se é um gurizão de 18 anos, né? E pode ter variações, né? Pode ser que um queira pedir lá no iFood, outro queira pedir na internet, um queira pedir por telefone, um queira ir lá buscar, outro, né? Um quer pagar com dinheiro, outro quer pagar com cartão de crédito. Então as expectativas vão mudando muito. Bom, recebi a pizza, fiz o pedido. Lá na pizzaria, o que está rolando depois que eu fiz o pedido? Aí começa a ralação total, não é? Ralação total que é preparar a pizza, separar o pedido, bebidas. Aqui que dá todo o problema da nossa pizzaria. E para o cliente é esperar, não é? Então tem umas diferenças do processo do ponto de vista do cliente ou do ponto de vista da pizzaria, né? E depois que foi entregue... Eu não te interromper, mas a partida não seria na tua oferta, porque para ele fazer o pedido, ele tem que pelo menos saber o que eu posso ofertar para ele em relação à pizzaria. Porque quando você vai começar a fazer o pedido, se você não sabe o que ele vai pedir... Você está falando da amplitude do ponta a ponta? Onde começa o ponta a ponta? Só para ser um exemplo, por exemplo. Se eu pego o telefone numa pizzaria, o que é que essa pizzaria vai me oferecer? Que tipo de pizza? A carne seria. Então, pode ser, depende do negócio. Se a gente pensar na pizzaria, dificilmente a entrega de um menu vai disparar um pedido de pizza, acho eu. Mas pode ser que em outros casos, pode ser que
entregue um jornalzinho com determinados produtos e que esse jornalzinho dispare a compra. Nesse caso, tudo é um processo só. Então depende do contexto, mas acho que a tua lógica vale. Tem de olhar para cada negócio, é uma situação um pouco diferente. Tem parte da concorrência. Porque se tem ofertas interessantes para aquele cliente, ele vai procurar. Isso. Vai procurar outro. A gente só tem que tomar o cuidado para não transformar a nossa empresa inteira num processo só, né? Porque o processo ele tem um ciclo de vida, né? Então eu posso ter um processo distinto de desenvolvimento de produto, né? Que é da ideia ao lançamento ou ao amadurecimento do produto ou ao produto maduro, e um outro processo que é do pedido à entrega, né? Que é um processo clássico, né? A literatura toda, quando referencia ponta a ponta, é order to cash, né? É o pedido até o recebimento, né? Até o pagamento. Mas dependendo do negócio, a gente pode esticar isso. Eu acho que do ponto de vista é legal a gente pensar que em alguns casos o nosso ciclo de vida de processo pode ser disparado, né? O gatilho que dispara isso pode vir antes. Por exemplo, um e-mail, um folder, um flyer que eu solto num sinaleiro, enfim, pode ter alguns pontos assim. E o nosso processo vai depois ainda, né? Porque aqui a gente já recebeu o nosso pedido e depois o que acontece? A gente come. Do ponto de vista do cliente, continua a experiência dele, né? Imagine que na experiência dele, depois ele vai ter de guardar a pizza. E aquela caixa da pizza está toda cheia de óleo, coisa melequenta, e ele olha assim, putz, vou colocar essa caixa agora dentro da minha geladeira desse jeito, cheia de óleo, vai sujar toda a minha... Pô, o que a gente tem a ver com isso? Tem a ver ou não tem? Mas nosso processo acabou. Como é que vocês vão capturar isso? Tem que ter uma reclamação, né? Alguém do atendimento que vem lá reclamar e tem de torcer para que isso tenha um significado, um propósito muito grande para chegar na gente, para a gente lembrar de mexer no nosso processo. Mas veja que o nosso processo investigativo de modelagem de processo, de ESIS, ele pode falhar nisso, se a gente não for investigar a experiência do cliente, ok? Muito bem. Então, esse aqui é um caso de uma persona, o Caio, né? 19 anos, nasceu em Piracicaba, mora em Curitiba, solteiro, graduando, estagiário administrativo, é um cara com muito pouco dinheiro. Estagiário, tem um estagiário aí, cadê o estagiário que estavam falando? Estagiário. Estagiário tem muito pouco dinheiro, estagiário. Muito, né? Então, ele gosta de Pepsi. Por que ele gosta de Pepsi? Porque vem de graça na pizzaria, né? Porque quem é que gosta de Pepsi nessa vida, né? Só sempre tem alguém que levanta a mão que eu gosto de Pepsi. Bom, então a gente está caracterizando. O Caio não existe, gente. Ele não é uma pessoa. Ele é uma persona. É alguém que a gente inventou para caracterizar um típico cliente da gente. E assim a gente monta várias personas que vão demonstrar os vários perfis que consomem o nosso serviço, o nosso produto, né? Para que a gente possa investigar a experiência desses carinhas aqui, né? E eles têm um perfil próprio, né? Um jeito de... Eles respondem a coisas... Não enxergo nada aqui. Deixa eu voltar para ver se foca. Então, ele é mais pragmático, menos pragmático, amigável. Eu estou chutando, tá? Analógico, digital, enfim. Então, esse perfil todo que a gente construiu vai fazer com que a gente possa fazer essa investigação. Bom, olhem só, aqui agora a gente então trouxe a nossa jornada do cliente e o processo e os departamentos. Olha, na nossa pizzaria, a gente enxerga isso aqui, né? O atendimento, a produção e a entrega. São 3 departamentos, né? Cada um deles tem um supervisor, né? Supervisor é aquele cara que tem uma visão gigante, ele vê tudo, né? Por isso ele se chama supervisor. Ele é o cara que vai cuidar disso e vai dizer, o atendimento tá bom. E aí o cara da produção diz, a produção tá boa. E o cara da entrega,
que tinha como meta entregar em 30 minutos, recebeu a pizza com 5 minutos para fechar os 30 minutos, fala, pô, tá todo mundo bem e eu tenho 5 minutos para entregar a pizza, né? Aí não está certo, né? Então assim, a gente tem que olhar esse processo inteiro como um processo ponta a ponta. A gente não pode mais chamar processo de atendimento, processo de produção, processo de entrega, não existe. Isso não existe. A gente tem um processo do atendimento à entrega. E agora o que a gente está falando para vocês é que além disso, porque para a gente fazer os ajustes corretos e conseguir parear, né, fazer par do nosso processo com aquilo que o nosso cliente enxerga, que é outro, nós precisamos ver isso aqui ponta a ponta, né? Como ele acontece de fato. Então, lá no nosso cliente, ele sentiu fome, ligou para a pizzaria, escolheu os sabores. Ó, aqui começam os nossos momentos da verdade. Escolheu os sabores, teve alguma coisa que deixou ele infeliz, aguardou a entrega, alguma coisa que deixou ele puto da cara, né? Aqui não é infeliz, ó, tá vermelho, ficou. Recebeu a pizza, feliz, efetuou o pagamento, deu algum problema. Isso aqui a gente fez um resumo só para a gente entender essas duas coisas juntas, né? Normalmente a gente faz isso mais analítico, né? Comeu a pizza, descartou a embalagem, talvez tenha ficado chateado, talvez ele não pode descartar a embalagem de papelão, porque ela está toda cheia de óleo e não pode ser reutilizado, né? Não pode ser reciclado, que na verdade ninguém sabe disso e a gente joga do mesmo jeito no reciclável, né? Bom, então assim, o que a gente queria construir com vocês isso, né? Jornada do cliente, a gente fazer essa investigação, entender os vários momentos, o processo na visão do cliente e quais as experiências que ele tem. E aqui nesse momento a gente vai enchendo de post-itzinhos, né? Com os adjetivos que demonstram o que ele está vivendo, a experiência que ele está sentindo, né? É diferente da gente fazer uma pesquisa de satisfação. Você está feliz ou não está feliz? Isso aqui é uma captura, né? Uma investigação da experiência que ele está vivendo, para que a gente tenha insumos para no nosso projeto de transformação ou de melhoria de processos, seja lá como vocês chamam, a gente considerar a experiência do cliente como uma informação relevante para fazer os nossos ajustes de processo, para mudar o processo, e não só a nossa eficiência interna. Aí pensem aí com vocês, o que é mais importante, né, nesse papel de analista de processos? Eficiência ou experiência? Eficiência ou experiência? Bom, os dois são importantes, cada um vai entregar uma coisa diferente, né? A eficiência é para não entregar aquilo que está prometido, né? E a experiência, quando a gente analisa a experiência, a gente consegue decidir se a gente quer mudar essa curva para aquela persona, ou se a gente está focado em uma outra persona, que curva de experiência a gente quer construir, se a gente quer neutralizar alguns sentimentos negativos que a gente descobriu nessa investigação, né? E essa investigação não é tão complexa assim, né? Eu fiz recente agora um trabalho numa empresa em Blumenau. A gente colocou 120 pessoas para simular a experiência do cliente. Olha que bacana, 120 pessoas, a gente chama de jornada do cliente simulada, porque a gente simula, né? E se coloca no lugar do cliente e tenta criar essa empatia, né? Olha, cria assim, em primeiro lugar, cria um sentimento de que o cliente é importante, né? Que a gente precisa construir a experiência do cliente. E em segundo lugar, traz um monte de informação que a gente pode considerar nas nossas melhorias de processo. Bom, então a jornada do cliente, ela não é processo. Jornada é a experiência humana do cliente, né, no relacionamento com a gente. E do ponto de vista do cliente, né, o que o cliente pensa, o que ele sente. E olhem só, às vezes quando a gente faz esse trabalho de jornada e o cliente teoricamente fala que está num sentimento ruim, a gente tenta justificar. Pô, mas você tem que ver que é assim mesmo. Não importa, o sentimento dele é o sentimento dele. A gente tende a achar uma forma dele
de ele não construir aquele sentimento ruim. Mas eu não posso dizer para ele qual é o sentimento dele, né? Tipo assim, seu bosta, você não pode sentir isso. Ele sente isso. É uma questão que a gente vai reagir a esse sentimento dele ou não, né? Como que a gente vai mexer no nosso processo, no nosso relacionamento, na forma como a gente trata o cliente, para neutralizar aquele sentimento ruim ou tornar surpreendente um sentimento que já é bom. As duas coisas são legais, né? Jornada de cliente serve aplicação tradicional. Bom, como eu falei, é uma ferramenta de marketing, né? Então pode ficar lá em marketing, um negócio que hoje é chamado de Customer Experience Management. Chique, né? Ficou bonito. Normalmente está em marketing, mas algumas empresas que não têm isso em marketing, processos podem assumir isso, né? São os processos de gestão da experiência do cliente. Isso pode estar em processos, né, como uma ferramenta, lá quando a gente vai fazer o ESIS, né? Nosso ESIS não está baseado só na modelagem do nosso processo atual, mas também na avaliação da experiência que algumas das personas que a gente deseja avaliar passam. Sensacional fazer isso. Parece que, mas isso consome muito tempo, né? Isso não é tão lento, não é tão demorado assim. Às vezes a gente não conhece uma ferramenta e deixa de usá-la e deixa de ter os benefícios de investigar o que o nosso cliente pensa e sente, né? Pode estar dentro de um programa de inovação para buscar ideias, né, inovadoras, e pode estar dentro do nosso planejamento estratégico. Já fizemos isso também em algumas situações onde o comitê estratégico se alimentou dessa informação, né, de como o cliente estava se sentindo no consumo de serviços, de produtos, né? Então, em todos os casos aí é bem bacana, pode servir aí na modelagem de serviços corporativos, né? Quem tem aí centros de serviços compartilhados, tem várias opções aí de uso disso, bem produtivos, né? Bom, maximizar a satisfação com a jornada do cliente, segundo a McKinsey, né, que é uma grande consultoria mundial, aí, aumenta a satisfação do cliente em 20%. Se a gente conseguir melhorar, né, essa jornada, essa experiência, esse percurso do cliente, a satisfação tende aí, por pesquisa, a aumentar em 20%. A receita pode aumentar em 15%, é a estimativa do McKinsey, e abaixar o custo do atendimento ao consumidor em 20%. Então são dados aí bem expressivos, né? Quem gosta de monetizar as coisas, né? Que não é só uma questão mercadológica ou, né, de satisfação, a gente tem uma tendência aí de construir valor com iniciativas de experiência do cliente. E assim, para encerrar, dado o nosso tempo aí, uma frasezinha para a gente pensar, né? Em cantos obscuros das empresas, ainda há quem resista à busca da compreensão do consumidor. Aprisionados no passado, sobrevivem em suas engenhocas protecionistas, mas não por muito tempo, porque vão morrer. Vão morrer. Nosso mundo está muito rápido. Se a empresa não morrer, o profissional morre. Não vai mais ter utilidade, ele não vai ter mais a capacidade de entregar adição de valor. Então, para a gente pensar nisso, né? Como é que a gente está construindo isso, né? E quanto a gente está atento de verdade, e nós não estamos falando aqui de formulário de pesquisa de satisfação simples, né? Estamos falando de mergulhar nessa experiência do nosso cliente, ok? Bom, como é que está meu tempo? 3 minutos. 3 minutos. 10. 10. Aí só perguntas, né? Só perguntas, ele falou. É que eu tinha mais uns slides de uma jornada para mostrar. Bom, então... Deixa os 30 slides para a próxima oportunidade, né, Rubinho?